Muito bom dia, vamos lá então começar 17 de fevereiro, ontem dados importantes ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? Mas antes o Bitcoin bateu a máxima dos últimos 6 meses na casa dos 24 mil dólares. Dados importantes saíram dos Estados Unidos, é o PPI, o índice de inflação ao produtor, tá? Tanto o núcleo do índice, que é aquele quando você retira o preço de alimentos e energia, que são os componentes mais voláteis, como o índice cheio, incluindo alimentos e energia, vieram acima do que o mercado esperava. Portanto, mostrando mais uma dificuldade do Banco Central americano conseguir controlar a inflação, apesar de já ter recuado bastante do pico que a gente viu, tá? Então, o índice de inflação ao produtor veio 6%, quando a expectativa era 5,4%. O núcleo veio 5,4%, quando a expectativa era 4,9%. Então, mostrando mais dificuldade que o Banco Central terá para controlar a inflação, com esse montante de dinheiro que foi injetado nos últimos 2 anos, e agora ele terá que continuar subindo a taxa de juros, permanecer por um tempo maior com essa taxa de juros e retirar esse dinheiro da economia. Já começou a fazer, mas está em níveis muito alto ao que estava pré-pandemia. Portanto, trabalho complicado que ele terá pela frente, com isso o mercado precificando mais alta de juros e as bolsas americanas caíram mais por volta de 1,5%. Outro dado importante: o índice de endividamento do americano está em níveis recordes. Contando na parte imobiliária, está quase 17 trilhões de dólares. O PIB americano está 21, 22 trilhões. Em cartão de crédito, o americano está com uma dívida de 61 bilhões, recorde também, como antes jamais visto. E o nível de poupança do americano voltou abaixo dos níveis pré-pandemia, depois do governo dar toda aquele injeção de capital. Então, dados bastante mistos nos Estados Unidos, mas mostrando que o Banco Central terá ainda muita dificuldade em controlar essa inflação. Veremos se isso segue. Aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio anunciou o aumento do salário mínimo para 1.320, tem um impacto já de 7 bilhões no orçamento, frente ao que está hoje de 1.302, e também uma faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha a partir até R$ 2.640, tá? Bom, o trio donos da Americana falou que propuseram injetar 7 bilhões de reais na empresa, mas o mercado espera pelo menos 15, 20 bi, então essa proposta não deve ser aceita, tá? Vamos lá com dados técnicos que o Lula falou na entrevista da CNN. Me parece que a gente sempre volta para os anos 80 com os seus discursos, que tem muito mais de narrativa e zero de técnica. Sim, ele é bom em manipulação, bom em poder de persuasão, mas tecnicamente a parte econômica, obviamente, ele fala para o seu público. Algumas coisas que eu apontei, então vou olhar aqui para baixo para eu não deixar passar. Ele falou, abre aspas, que o mercado é frágil, ele precisa de seriedade. Olha o nível do discurso. Lula, essa bobagem que vejo na imprensa que o mercado, eu não estou governando para o mercado. Você não está governando para o mercado, mas o mercado responde às expectativas, e se a inflação sobe ou se a curva de juros sobe, isso impacta radicalmente na vida do pobre. Ele falou que também, se o Banco Central é autônomo, ele não precisa falar com o Roberto Campos Neto, que o Haddad fala. Essa é a democracia para eles, que sequer precisa de conversa no seu alto nível do pedestal. Bom, voltando aqui, as pessoas sérias do mercado sabem o que está acontecendo no país, sabe? Um monte de narrativa e uma preocupação com o arcabouço fiscal que não é apresentado e com o gasto público que sequer mostra de onde virá esse financiamento, e obviamente será através de aumento de impostos. Criticou a privatização da BR Distribuidora. Falou qual é a lógica de distribuir mais de 100 bilhões de dividendos ao acionista da Petrobras. Lembrando que o governo responde por mais de 50%, portanto ele abocanha uma parte desses dividendos. Enfim, o discurso de Lula é voltar aos anos 80 com teses extremamente antiquadas e retrógradas sob o ponto de vista técnico da economia. E assim vamos, esperemos que a gente consiga, de algum momento, esperar o menor problema. Mas como eu, na minha opinião, aqui falando como economista, eu acho que no médio prazo a gente sim vai ter um problema de endividamento e inflação pelos altos gastos propagados sempre pela forma de governar de Lula, tá? E mais um problema, Tokstok contratou Álvares e Marçal para fazer a reestruturação de sua dívida, complicando novamente, ou mais ainda, o varejo brasileiro com problemas de crédito. Uma ótima sexta-feira para todo mundo.